Amigos, terça-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol, muita coisinha, meus senhores, muita coisinha. Tivemos o arranque dos playoffs, desde a última vez que falámos. Tivemos o fim do play-in, portanto muita coisa aconteceu, já temos aí situações a acontecer. E uma situação bonita, é o nosso Ricardo estar connosco. Como é que estás, Ricardo? Estás fixe? Aí na tua... Eu estou muito bem. Na tua capital? Estou muito bem. Em vésperas de viajar para a Madeira, vou fazer uns diazinhos na Madeira. E pronto. E portanto, um bocado triste, não vai estar muito bom tempo nos próximos dias. Portanto, nem sei se vou conseguir aterrar na Madeira, na verdade. Deixa-me apontar para um erro gravíssimo que tu acabaste de tomar na tua vida. Então. Exatamente. Portanto, deixa-me ver se eu percebi bem. Estamos a 21 de Abril. Sim. Amanhã é 22 de Abril, certo? Sim. Tu viajarás nessa altura, não é? 22 de Abril. Exatamente. Para a Madeira. Sim. Que tem exatamente a mesma hora que Portugal Continental. Sim. Quando podias viajar para os Açores, que é uma hora a menos que Portugal Continental, o que faria com que tu pudesses ver NBA a partir das 11 da noite. A horas decentes. A horas decentes. Por exemplo... Quarta-feira podias ver Magic Pistons às 11 da noite, mas não, optas por ir para a Madeira, onde é a mesma hora. Explica-me esta decisão. É verdade. Foi pensado isto? Foi pensado até porque eu não vou ter grande tempo para ver basquetebol, se queres te diga, tendo em conta o plano de festas. Ok. Mas percebeste agora o erro, não é? Percebi. Até porque, eu não sei se tu sabes, eu sou um confesso admirador dos Açores. É onde eu gostaria de me reformar. Também. É? Gostavas de terminar nos Açores? É porque é uma hora mais cedo. Não, estou a brincar. Não, gosto muito dos Açores, gosto muito dos Açores. Eu gosto muito da Madeira dos Açores, do que conheço, mas gostava de terminar na Ericeira, por exemplo. Ok. Sou fã da Ericeira. Um verdadeiro Betinho de Lisboa, então. Não. Não. Gosto da tranquilidade. Enfim, aquilo já está mais turistificado do que quando eu o conheci, mas super tranquilo e pronto. Bom peixe. Amigo, nos Açores o que não falta é peixe. Aliás, há uma ilha chamada Rabo de Peixe. Por acaso acho que não sei se é uma ilha. Não é uma ilha. Não é uma ilha, não. Mas há uma zona chamada Rabo de Peixe. É uma série da Netflix. É verdade. Sabes que eu sou do tempo, e isto deixa-me mesmo triste, que eu lembro-me da história. A sério? Eu lembro-me Eu não me lembro. Não te lembras? Na altura que foi de início dos anos 2000, se não estou em erro. E lembro-me disso ser notícia, que apareceu aquela porrada de cocaína nas costas dos Açores e que a malta lá não sabia o que era. Pronto, e olha, e usavam. Lembro-me perfeitamente. Lembro-me perfeitamente deles estarem a dizer isso, que usavam papanatos. Não me lembro. Início dos anos 2000 estava na faculdade, portanto é normal que não me lembro. Podia estar alcoolizado nessa década. É possível. Tenha apanhado uma bedeira que durou 5 anos. Ai, meus senhores, mas isto é tristeza. Portanto, está toda a gente a curtir a série, não é? A série, o Rabo de Peixe, que eu tenho uma história engraçada sobre isso. Toda a gente a curtir a série. Eu lembro-me da história. Portanto, pensam bem, a minha história engraçada com o Rabo de Peixe é que quando sai a série Rabo de Peixe, né? Aquela primeira temporada espetacular, Netflix, série em português, atores portugueses, e eu não tinha Netflix. E então mas eu queria ver, toda a gente falava disso, então saquei pronto, já um pequeno streamer, saquei a série. Só que saquei a série, deixa-me explicar, eu saquei a série dobrada em inglês. Dobrada em inglês com legendas em português. Ou seja, eu não sei ao certo o que é que eu fiz. E então comecei a ver, e aquilo irritou-me tanto eu estar a ver aquilo dobrado, porque eu via os atores portugueses a falar em português, mas depois o som que saía era em inglês. Ou seja, tudo muito estranho na minha cabeça. Então nunca mais consegui apaixonar-me pela série, nunca mais consegui ver sequer. Eu pensava que tu ias dizer que decidi pagar a Netflix. Não, agora tenho Netflix, mas porque houve uma promoção boa e eu aproveitei. Portanto... tu és desses das promoções. Completo. Tens os cartões todos dos supermercados? Tenho. Eu sou o equivalente ao dono dos Portland Trail Blazers.
Sou equivalente. Para quem não sabe, esta história é deliciosa. Quer dizer, eu confesso que muita gente pergunta qual é a minha equipa, e muita gente acha que eu sou dos Warriors porque eu gosto muito do Steph Curry, mas na verdade as equipas com quem eu me liguei mais quando comecei a ver basquetebol NBA foram os Phoenix Suns e sobretudo os Portland Trail Blazers na altura. Portanto tenho um carinho especial pelos Blazers. Custa muito ver o que está a acontecer, e para quem não sabe, o novo dono dos Portland Trail Blazers aparentemente é mão de vaca, e não leva os jogadores todos nos jogos fora. Portanto, os jogadores que têm contrato two-way, mesmo aqueles que contribuem para a equipa, como é o caso do Caleb Love, não viajam com a equipa. Pede ao staff para não fazer late check-out nos hotéis, portanto têm que sair cedo dos hotéis para ele não ter que pagar late check-out. Não, é a única equipa que não dá t-shirts temáticas, ou não vai dar t-shirts temáticas aos adeptos agora nos playoffs. Isto são só algumas das informações que têm saído nos últimos dias. E há a mítica história de que eles só oferecem... A questão do treinador. A questão do treinador, onde eles só vão até $1 milhão por ano, quando... $1,5 milhão, quando o rate é na casa dos 4, 6 milhões, portanto... Sim, $1,5 milhão é para um bom adjunto, é para um bom assistente, e eles não querem, e dizem que de certeza que há de haver muitos treinadores do college que estão disponíveis para, não, certamente. por $1,5 milhão irem para a NBA. Eu posso treinar por $1,5 milhão. Aliás, eu treino por $1 milhão. Estou muito preocupado com os Portland Trail Blazers. Estou muito preocupado. Eu vou por €100 mil. 100 mil euros? Por 100 mil euros mudavas de... 10 mil euros por mês, já ia. 10 mil euros por mês tu mudavas daqui para Portland? Se calhar não. Tenho que pensar melhor no 100 mil euros por mês eu mudo daqui para Portland. 100 mil por mês, ok, $1 milhão por época, é isso? $1 milhão por época. Está bem, fair. Está bem. Seems fair. Então, eu ia dizer, vou com o teu adjunto, mas não, porque o adjunto deve receber... Recebes 500 mil? Deve ser a recibos verdes lá, não é? Hourly rate. Ganhas à hora, meu filho. Ganhas à hora. Olha, tem que picar o ponto. Olha, já agora podemos, já que estamos a tocar em Portland, portaram-se bem contra estive a ver um bocado desse jogo, portaram-se bem contra os Spurs. Acho que até controlaram o que dá para controlar contra o Victor Wembanyama. Se calhar não estavam a contar é que ele tivesse um jogo tão bom de lançamento, a melhor estreia de sempre, não é? De um jogador, e nem vamos perder muito tempo a falar disto. Ricardo, confirmou-se primeiro defesa do ano unânime. Agora será uma questão de ver, passa embora saúde, quantos é que ele pode ganhar ao longo dos próximos anos. Primeiro Defensive Player of the Year unânime, primeiro jogador na história a conseguir os 100 votos de first choice dos 100 votantes, o mais jovem de sempre a ganhar o prémio, com 22 anos, e portanto acho que começou a era Victor Wembanyama oficialmente na NBA. Ele que liderou a liga em desarmes de lançamento pela segunda época consecutiva, ajudou os Spurs à segunda melhor eficiência defensiva, e é de facto o merecedor, vencedor deste prémio, sem surpresa. E ontem estava muito feliz ao lado da sua mãe quando foi anunciado. Eu não vi. Sim, muito, muito feliz. E pronto, e agora próximos 10 anos, desde que ele cumpra critérios mínimos que existam, vai ser sempre o Defensive Player of the Year. Não há dúvida nenhuma. Ficaste a falar agora só os finalistas. Estava ao Ausar Thompson, eu depois não vi os votantes, não vi em que lugar é que ficou o Rudy Gobert. Tenho a ideia que ele terá ficado ficou em quarto, logo a seguir ao Ausar Thompson, por uma diferença curta. Ontem o Rudy Gobert falou disso no final do jogo com os Denver Nuggets, porque fez uma grande exibição defensiva frente ao Nikola Jokic, e já vamos falar disso, e fez questão de dizer que não é a primeira vez que é desrespeitado e provavelmente não será a última. Compreendo, mas também tem 4 prémios de defesa do ano, portanto, dentro do que é o desrespeito, acho que até tem sido relativamente bem respeitado. Sim, eu por acaso tinha o Rudy na minha. Só um dado engraçado que eu vi, que foi o defesa do ano passado, Evan Mobley, não teve nenhum voto nem de primeiro nem de segundo lugar. Portanto, interessante ver que aquele prémio do ano passado, provavelmente, se as coisas tivessem sido normais, já não teria também para o Evan Mobley. Olha,
nós vamos focar aqui em 2 séries, mais ou menos, não é? Uma delas já tem 2 jogos, portanto vamos aqui olhar para esta série que era no fundo aquela que estava-nos a suscitar mais curiosidade, Nuggets e Minnesota Timberwolves, mas depois vamos olhar para 2 do Oeste, naturalmente os Boston Celtics, mas não teve grande história o primeiro jogo e portanto vamos rapidamente, e depois vamos a uma outra série que entretanto também já empatou um igual, Atlanta, Nova York. Há aqui algumas coisas muito, muito interessantes nesta série e é engraçado porque estavas a falar do Rudy Gobert. Eu tenho aqui um dado interessante para te dar sobre o jogo 2, o jogo de hoje. A certa altura, no início do terceiro período, o Rudy Gobert chega à 4ª falta. Fazer uma falta, uma situação com, acho que até uma falta ofensiva do Rudy Gobert, e vai para o banco. E nessa altura desculpa-me só não errar aqui, deixa-me apontar aqui aos meus apontamentos. Nessa altura o Nikola Jokic tinha 6 lançamentos de 6 pontos, com 3 em 6, 3 pontos. O Rudy Gobert sai, entra o Naz Reid e o Nikola Jokic marca 14 pontos de 16 que ele fez no terceiro período. 5 ataques seguidos a marcar. Nesses 5 ataques fez 10 pontos, sempre a ser defendido pelo Naz Reid. Entretanto o Chris Finch retroca, volta a pôr o Julius Randle, que até tinha feito um bom trabalho na primeira parte quando o Rudy Gobert estava no banco, coloca o Julius Randle a defender o Jokic e o Naz Reid um bocadinho mais nas sobras. Conseguem defender. Na posse de bola a seguir os Nuggets conseguem voltar ali numa série de bloqueios, conseguem voltar a pôr o Naz Reid a defender o Rudy Gobert, o Nikola Jokic. São mais 2 pontos para o Rudy Gobert e depois, desculpa, estou com o Rudy Gobert na cabeça, para o Nikola Jokic, e depois ainda faz mais 2 pontos com o Rudy ainda no banco. O Rudy Gobert faz o último período todo, o 4º período todo, faz os 12 minutos do 4º período, incluindo o clutch, portanto joga todo, e o Jokic lança 1 em 7 e faz 2 pontos neste período. E os Nuggets perdem este jogo. Já no jogo 1, os Timberwolves não tinham conseguido defender sem o Rudy Gobert em campo. E porquê é que eu estou a trazer este dado? Não é surpresa para ninguém eu dizer que o Rudy Gobert é um excelente defensor, e não é para enfatizar isso que eu estou a trazer. Eu trago este dado para o meu argumento de que esta série tem aqui o risco de não ser muito longa. E vou-te explicar porque é que eu acho isto. Os Nuggets têm estado a lançar mal. O Jokic, por exemplo, no primeiro jogo, neste jogo específico, por exemplo, 8 em 20, 1 em 7 de lançamento de 3 pontos, muitos deles completamente sozinho naquele two-man game com o Jamal Murray. No jogo 1 também não lançou particularmente bem. Deixa-me só ir aqui buscar os dados só para termos aqui. Portanto, no jogo 1, apesar de ter feito até um triplo-duplo, lançou 11 em 19, mas 2 em 7 da linha de 3 pontos também, portanto também relativamente sozinho em muitos deles. E porquê é que eu estou a trazer este dado? Porque o Rudy Gobert está a ser obrigado a defender o Nikola Jokic 1 contra 1, que era uma coisa que os Nuggets, que os Timberwolves não faziam em anos anteriores. Normalmente era o Karl-Anthony Towns que defendia o Jokic e o Rudy Gobert ficava no Aaron Gordon, que não era uma ameaça de 3 pontos, e como ele não era uma ameaça de 3 pontos, o Rudy Gobert podia estar ali quase a fazer o 2 para 1 ao Jokic. Agora o Aaron Gordon é uma ameaça de 3 pontos. Pois. E quando estes lançamentos começarem a entrar, por exemplo, Jamal Murray no primeiro jogo lançou 7 em 22, 0 em 8 da linha de 3 pontos. O Aaron Gordon lançou 1 em 5 da linha de 3 pontos. E estes números são relativamente semelhantes no jogo 2, porque o Aaron Gordon lança 1 em 4, o Jamal Murray lança 6 em 14 da linha 3 pontos. Portanto, quando estes lançamentos começarem a estabilizar um bocadinho, eu não vejo aonde é que está o cheat code que os Timberwolves podem usar, porque são 4 atiradores, todos eles bons, à volta do Jokic. Já para não falar depois do Aaron Gordon poder cortar, do two-man game handoffs e pick and roll, que estão a conseguir encontrar imenso espaço por causa do Rudy Gobert defender em drop. Eu sei que a série está 1-1 e os Wolves até já foram ganhar a Denver,
E o Anthony Edwards, mesmo estando aqui condicionados, tem estado a conseguir atacar bem o cesto, e nota-se claramente que os Nuggets vão ter muita dificuldade sempre que os Timberwolves quiserem ir à área pintada. Mas depois do outro lado eu não consigo encontrar, quando estes lançamentos começarem a estabilizar um bocadinho, e até podem não estabilizar, mas se estabilizarem, não sei aonde é que os Nuggets podem ser aqui amedrontados pela defesa dos Timberwolves. Não sei se tens esta ideia sobre esta série. Eu estava à espera de ver até que ia terminar essa tua introdução, porque quando disseste que começavas a duvidar que a série podia ser curta, eu pensei que até ias levar a conversa para os Timberwolves poderem ganhar a série e poderem ter encontrado aqui um antídoto ou alguém que conseguia limitar o Nikola Jokic. E não, foi em sentido contrário. Eu percebo o racional que está por trás da tua questão. No entanto, tenho algumas dúvidas em relação a algumas coisas. Em primeiro lugar, a rotação do David Adelman. David Adelman está a usar apenas 7 jogadores. Nikola Jokic e Jamal Murray jogaram mais de 40 minutos em cada um dos 2 primeiros jogos. Era outro ponto que eu tinha aqui. O Jokic joga o terceiro período todo, e numa fase em que o Julius Randle e o Anthony Edwards até estavam no banco. E nota-se bastante nos últimos minutos o cansaço nos 2 jogadores. Eu vi várias vezes o Jamal Murray a fazer esta cara assim, este esgar de cansaço, de exaustão, e o Nikola Jokic teve algumas decisões do fim que eu tenho que atribuir ao cansaço. Ele tem o cansaço e, enfim, o facto de estar a ser dominado defensivamente pelo Rudy Gobert. O Rudy Gobert teve, e acho que vale a pena sublinhar, um desempenho defensivo absolutamente histórico frente ao Jokic. No confronto direto, o Jokic marcou 1 dos 8 lançamentos que tentou. 1 dos 8 lançamentos que tentou. Portanto, foi a pior percentagem da carreira do Jokic em playoffs contra um defensor em jogos em que tenha lançado pelo menos 6 tentativas. Foi um clínico defensivo do Gobert. E de facto, o Gobert de vez em quando lembra-nos que consegue ser esta força defensiva e se calhar ser o único homem na liga a ter algum efeito bastante evidente naquilo que o Jokic consegue fazer. Mas preocupa-me a rotação curta do Dave Adelman, numa altura em que não estava ninguém a conseguir meter a bola no cesto. Não há forma do Julian Strother sair do banco. Portanto, é um jogador que andou a jogar durante toda a fase regular e volta a ser completamente cortado nos playoffs. No final, esta questão do cansaço, se bem te recordas, o Jokic faz airballs, mais do que um airball, no lançamento de 3 pontos, lançamentos todos extraordinariamente curtos, e isso preocupa-me também, por outro lado, a má defesa de Denver. Eles já na fase regular foram apenas a 22ª equipa em eficiência defensiva. Os Minnesota Timberwolves exploraram de forma repetida a falta de proteção de aro que existe, não é? O Jokic não dá proteção de aro, o Valanciunas não dá proteção de aro, não tens ali ninguém que te permita proteger o aro, e apesar do Anthony Edwards não estar bem fisicamente, a verdade é que ele continua a atacar o cesto e a colocar pressão no cesto, pressão no aro, a ir até ao cesto, não para afundar, mas pelo menos para finalizar dentro do pintado. Portanto, há aqui uma série de questões em relação aos Nuggets que me preocupam. E depois no fim, o Jaden McDaniels acabou por falar... Eu tinha que apontar. Falar de uma forma bastante aberta sobre o plano de jogo dos Timberwolves, que é atacar os maus defensores dos Nuggets do lado defensivo. Portanto, e ele falou primeiro especificamente do Jokic e do Jamal Murray, que são ainda por cima os dois garantes, as duas garantias também de ataque, de bom ataque, e portanto se eles estiverem com pernas cansadas, a jogar mais de 40 minutos, a jogarem terceiros períodos inteiros, a jogarem no último período também 8 ou 9 ou 10 minutos, a terem que estar sistematicamente na ação em posses de bolas defensivas e depois chegam ao ataque, claro que não têm pernas para lançar, claro que têm dificuldades, claro que tomam mais decisões. Aquela bola do Jokic em que ele tem um floater aberto, disponível, e de repente, por nada, não aconteceu nada, desiste do floater e tenta passar a bola ao Christian Brown. Mas, Ricardo, depois deixa-me só contrapor aqui com uma coisa, que é, falaste da rotação dos Nuggets. Os Timberwolves também só estão a jogar com 7 homens. O Mike Conley jogou 3 minutos e 50 e o Kyle Anderson jogou 4 minutos e 50.
é o mesmo. Mas a questão é que não metes o Anthony Edwards na ação em termos defensivos, porque ele é um especialista defensivo. Certo, e o Jokic e o Jamal Murray estão a ser sistematicamente colocados na ação na defesa. Ou seja, eles estão de forma ativa em todas as posses de bola, seja no ataque, seja na defesa. Mas o Anthony Edwards muitas vezes também está a defender o Jamal Murray. Portanto, ou entre o Jaden McDaniels e o Anthony Edwards está sempre um com o Jamal Murray. Portanto, também não, a nível de rotação, é a rotação normal de playoff, e não podemos esquecer que Peyton Watson está de fora e quando regressar será mais um corpo. E eu compreendo a questão defensiva dos Nuggets, e é uma preocupação. Eu acho é que não vamos ter muitas noites, e o histórico da carreira do Jokic contra o Rudy Gobert é bastante claro. Isto que aconteceu neste jogo específico não é... Eu tive muita dificuldade a imaginar que isto se repetirá. O Jokic... Pelo menos em todos os jogos, não é? Porque normalmente o Jokic resolve os problemas à medida que as séries vão acontecendo. Eu nem vou à questão do resolver, Ricardo. O Jokic tem 2 em 14 da linha de 3 pontos. O Jokic não é o Steph Curry, nem longe disso. Mas tendo em conta, e eu não fui ver... Mas lançou 14 vezes. Ele lançou 14 vezes. Não costuma lançar 14 vezes. Não é só não costuma... Mas sabes porque é que ele está a lançar 14 vezes? Porque tudo o que é pick and roll, two-man game com o Jamal Murray, um dos dois vai ficar sempre sozinho. Sempre. Basta que tu penetres um bocadinho fundo, o Rudy Gobert vai estar sempre em drop, e portanto rapidamente tu consegues fazer um kick-out e vai estar sempre um dos dois sozinho. Seja o Jamal Murray, seja o Jokic. O Jokic lançou 14 vezes. E destas 14 vezes, eu diria que pelo menos 10 são completamente à vontade. Portanto, dessas 10, ele marcou se calhar uma. Eu diria que não é muito normal. E, portanto, basta nestas 10 tu marcares 3 e de repente já tens o jogo totalmente diferente. Eu compreendo. Eu acho que a falta de defesa o Aaron Gordon, apesar de ser um ótimo defensor, está a ter dificuldade com a velocidade do Anthony Edwards, e o do Anthony Edwards provavelmente não está a 100%. Houve ali pelo menos um lance no início a meio do terceiro período em que o Anthony Edwards simplesmente correu quase em frente e o Aaron Gordon não o conseguiu aguentar e foi um 2+1. Eu não consigo imaginar é que o Jokic vá ter mais maus jogos do que bons jogos contra o Rudy Gobert, e adorando eu o Rudy Gobert, porque não é bem este, o Rudy Gobert não é, consegue-o fazer, mas eu acho que já não é bem o skill set do Rudy Gobert travar um jogador num contra um uma série inteira, acho eu. E portanto eu acho que quando a coisa estabilizar a nível do lançamento, eu também não estou a imaginar que o Jamal Murray lance 6 em 22 da linha de 3 pontos nos próximos 2 jogos. Estamos a falar de uma porcentagem de 20%. Acho que os Timberwolves estão a jogar no apex do que podem fazer neste momento, e os Nuggets não estão. Agora, claro, os Nuggets são uma equipa muito fustigada este ano, tal como os Timberwolves, e podem chegar a esta fase e já não terem a frescura para conseguir encontrar as soluções, e aí podem perder. Mas eu não sei, eu estou muito mais inclinado para os Nuggets ganharem os 3 próximos jogos do que propriamente para os Timberwolves conseguirem levar a série a 7 ou 6. Não sei. É um feeling que eu estou. Posso estar completamente errado. Custa-me acreditar que os Timberwolves não consigam ganhar um jogo em casa dos próximos 2. Não, eu sei, é isso. Eu compreendo o que estás a dizer, mas se eu tivesse dado favoritismo nos próximos jogos, eu daria sempre aos Nuggets, mesmo sendo em Minnesota. Percebes? Sim, eu percebo a ideia de que de facto quantos jogos achas que vai ter? Acho que é capaz de ter 6 jogos. 6? Acho que é capaz de ter 6 jogos. Sim. E ganha quem? 6 ou 7. Eu inclino-me sempre para os Nuggets. Okay. Em qualquer situação, como sabes, eu apostei nos Nuggets para ser campeões este ano, e portanto acho que apostei agora na entrada dos playoffs. Quando falámos disso, eu acho que os Nuggets são a equipa que pode chegar ao título, mas preocupa-me esta sobreutilização, sobretudo destes 2 jogadores, quando têm que ser sistematicamente colocados na ação defensiva. Vamos ver o que é que muda. Vai haver ajustes, obviamente, como em todas as séries de playoffs. Não sei se tem que haver ajustes também na rotação. Eu não sei se não vai haver aqui alguns minutinhos para o Julian Strawther, dar aqui um bocadinho mais de descanso, sei lá,
Aaron Gordon ou Cam Johnson, enfim, alguém tem que aparecer nos próximos jogos, porque não podem exclusivamente depender da inspiração do Jokic e do Jamal Murray em termos ofensivos. O Tim Hardaway também ajudou com algumas bolas. Era a ajuda que eu ia te falar, Tim Hardaway. Olha, um bom renascimento que ele teve aqui. Ele já tinha estado bem no ano passado em Detroit. Sim, é um jogador que te oferece sempre espaçamento e que te pode. Ele teve ali um lance na primeira parte onde ele salva uma bola de out of bounds. Depois há ali um turnover e de repente é 3-1 e ele saca uma falta ofensiva, ainda que fosse claramente falta defensiva porque ele está-se a mexer, mas pronto, não interessa. E eu pensei, olha, Tim Hardaway, será que isto vai ser o jogo do Tim Hardaway? Depois não foi o jogo do Tim Hardaway. Pois não. E o Anthony Edwards, mesmo limitado no joelho, acaba por fazer. Pois, e essa é outra, pontos. Ricardo. O joelho do Anthony Edwards não há de melhorar à medida que vai jogando mais jogos. Ele não está bem. Nota-se que está visivelmente a jogar incomodado. Ele tem o mesmo problema que afastou o Steph Curry durante várias semanas. Meses? E, portanto, o Edwards falhou 11 dos últimos 14 jogos da fase regular, e já se percebeu que não foi para o poupar, foi mesmo porque não podia jogar, porque ele não está em condições de estar ao seu máximo nível. Ainda por cima é um jogador que coloca tanto o físico em todas as suas ações que vamos ver como é que isto vai evoluir, porque desta vez conseguiu ultrapassar essa questão da lesão, mas com algumas queixas. Mas isto vai demorar, não é? São apenas 2 jogos e se ele quer ser campeão tem que jogar pelo menos mais 14, pelo menos. E isso era se a equipa não perdesse nenhum. Sim, pelo menos passou aqui o teste da altitude, não é? A altitude em Denver poderia ter aqui algum efeito no joelho dele. E ele logo no início dos 2 jogos, aqui pelos meus apontamentos foi aos 2 minutos do jogo 1 e aos 3 minutos do jogo 2, teve logo um momento de queixas. Portanto vamos ver. É assim, eu não coloco nada de parte em relação aos Timberwolves, que têm 2 finais de conferência e para chegarem a uma delas eliminaram estes Nuggets com um jogo absolutamente icónico em Denver há 2 anos. Foi a maior recuperação de sempre. Esta foi a segunda. Esta noite foi a segunda maior recuperação de sempre dos Timberwolves em playoffs. Gostei particularmente de ouvir o Jaden McDaniels, porque mas é que o Jaden McDaniels são claramente 2 equipas que não se gramam. Mas tu foste bastante comedido, porque o Jason Daniels depois disse qualquer coisa do género. Cam Johnson, Aaron Gordon, que é uma equipa de maus defensores. A expressão dele foi: o nosso plano de jogo era atacar o Jokic e o Jamal, todos os maus defensores dos Nuggets. E depois continuou: o Tim Hardaway Jr., o Cam Johnson, o Aaron Gordon. E depois disse: a equipa toda são todos maus defensores. Esta foi a expressão dele: a equipa toda são todos maus defensores. E depois o repórter perguntou: mas são todos maus? E ele: sim, são todos maus defensores. E isto é o bad blood que existe aqui nesta série. Nos últimos 2 ou 3 anos já se defrontaram 30 vezes. Nos últimos 3 jogaram 2 vezes. Jogaram 30 vezes ao todo entre fase regular e playoffs, e está 15-15 neste momento. Quentinho. Olha, deixa-me só dizer que há aqui não é segredo para ninguém que um dos fatores-chave da série vai ser o Julius Randle, mas vai ser o Julius Randle quando o Julius Randle perceber que tem grandes vantagens lá em baixo, porque se o Aaron Gordon realmente quiser defender o Anthony Edwards, não tens propriamente ninguém que possa defender o Julius Randle no pintado. No jogo 1, os Nuggets simplesmente deixavam o Julius Randle no perímetro completamente sozinho e ele estragou o jogo. Aliás, eu até tinha aqui apontado uma coisa para dizer. Eu não consigo imaginar que os Timberwolves, exatamente, já nem me lembrava disto. Tenho aqui nos meus apontamentos, mas já nem me lembrava porque estava na página atrás. Eu não consigo imaginar que os Timberwolves ganhem uma série de playoff aos Nuggets com o Julius Randle dentro do campo. O Julius Randle, no jogo 1, Ricardo, não só foi completamente... recebeu o tratamento Ben Simmons no lançamento de 3 pontos, como... Estás a falar de um campeão de pesca desportiva. É verdade. Como a certa altura, o Julius Randle, na reta final, quando o jogo estava equilibradíssimo, ficou chateado pelo Anthony Edwards não lhe passar a bola e permitiu um fast break. E depois foi fazer aquelas faltas do outro lado do campo ridículas que colocaram os Nuggets numa linha de lançamento livre para gelar o jogo. Juntando a isso à péssima exibição do Julius Randle
Eu ainda dou mais favoritismo aos Nuggets. Portanto, tu achas que vai ser 5-1 para eu acho 4-1 para Denver? Eu acho que eu até digo mais. Eu acho que pode ficar 4-0 ainda. E os nervos com que eu estava a trocar mensagens com um colega nosso e eu estava maluco, porque os Timberwolves podiam ter ganho o jogo 1 e o Julius Randle teve ali uma série de decisões no último período que eu fiquei, meu Deus, eu agora consigo compreender a frustração dos adeptos. O Julius Randle quer acabar a carreira onde começou, quer voltar para os teus Lakers. Para a universidade, ele não acabou o curso. Gostavas muito de ter lá, não é? Julius Randle e DeAndre Ayton como dos Lakers. Coitado do Luca. Olha, muito bem. Vamos ver. Eu acredito que os Nuggets podem ganhar os próximos 3 jogos. Sinceramente, não. Acho que os Nuggets têm um teto muito mais alto para chegar do que os Timberwolves têm. Eu acho que os Timberwolves, até com as limitações do Anthony Edwards, acho que estão a jogar ao nível e os Nuggets acho que não. Vamos ver, posso estar enganado. Ricardo, esta série de Boston, eu não vi o jogo, foi na hora do Sporting Benfica e eu estava com outras obrigações. Isto vai ser competitivo, não vai ser competitivo? Não vai ser competitivo. Não. Foi um amasso dos Celtics aos Philadelphia 76ers, rapidamente construíram uma vantagem de 20 pontos logo no arranque e até conseguiram ultrapassar sem grandes problemas a ausência do Nemias, que se encheu de faltas muito cedo, acabou por jogar apenas 15 minutos na partida toda, porque fez 2 faltas logo a abrir no primeiro quarto. A verdade é que a equipa de arbitragem liderada pelo teu amigo Scott Foster estava a apitar tudo e mais alguma coisa. Vi que ele se chateou com a mesa. Não reparei. Ele a certa altura, eu só vi o vídeo, ele a certa altura vai à mesa e com o microfone desligado ouve-se ele a dizer "Do your fucking job". Não vi. E depois bate assim na mesa e lá diz qualquer coisa. Não apanhei. Mas sim, o apito estava a sair muito fácil e o Nemias foi uma das vítimas desse apito. Também é verdade que teve alguma culpa. 2 das primeiras 3 faltas ele podia eventualmente ter evitado, mas primeira titularidade em playoffs, estava certamente, acredito que estava nervoso, houve ali algumas situações em que me pareceu que o nervosismo levou um bocadinho a melhor, mas nos minutos em que esteve em campo esteve muito bem. Ele marca todos os lançamentos que tenta, 5 em 5 de campo, faz 3 em 4 da linha de lance livre. Não esteve muito ativo nas tabelas porque estava ali com 2 bestas, do Adam Bona e o Andrew Drummond, mas estava a fazer o seu trabalho para que eles também não entrassem no ressalto e outros jogadores de Celtics pudessem garantir a posse de bola. Mas dá sobretudo proteção de cesto e nota-se muita diferença quando está o Vucevic e o Luka Garza em campo, que não dão esse nível de proteção de cesto. Valeu aos Celtics a inspiração ofensiva, o facto de terem conquistado uma liderança grande muito cedo, e os 76ers tiveram que andar sempre a correr atrás do prejuízo, mas acredito que será uma série para 4-0 e eventualmente os Sixers podem roubar um joguinho. Não sei se o Embiid vem a tempo. Ele já começou um programa de condicionamento após a não sei que o Joel Embiid está sempre em ramp-up. Está sempre em condicionamento, não é? Está sempre a fazer ramp-up para começar a jogar. Sim. Ele está descartado para esta noite. Estamos a gravar terça-feira. Está descartado para esta noite para o jogo 2, mas espera-se que ele possa regressar durante a série. No início, quando ele acabou por ir para a sala de operações por causa do apêndice, falou-se dos 14 dias, o que lhe permitia voltar num jogo 4, jogo 5. Não sei se vai haver jogo 5 nesta série, portanto talvez a melhor hipótese seja ele mesmo voltar no jogo 4, mas os Celtics têm tudo para limpar isto sem grandes dificuldades. Uhum. Sim, foi também mais ou menos o que eu fui lendo. Jason Tatum, pareceu-te bem? Sim, não está com aquele nível de explosão. Nota-se que ele não ataca ao cesto com o mesmo tipo de explosividade com que já o vimos ter, mas está tudo bem, independentemente disso. Ele anda em pantufas, anda ali em pezinhos de lã, a tentar não pisar ninguém, muito preocupado, mesmo quando sobe,
se afunda, olha mesmo para baixo, quando vai sozinho, fica pendurado lá algum tempo e analisa o chão para ver onde é que pode regressar ao solo, o que faz todo o sentido, obviamente. Portanto, há ali ainda alguma coisa dentro daquela cabeça e, portanto, vai precisar de algum tempo para perder esses fantasmas todos. Mas este tempo que ele esteve no banco, sentado ao longo da época, parece que ele vê o jogo de outra maneira. A sua capacidade de passe, o seu playmaking está a um nível muito, muito alto e todos beneficiam, nomeadamente o Nemias. Tem beneficiado muito dos minutos que tem estado em campo com o Tatum. Tu, quando afundavas, também olhavas para o chão, não é? Não, porque normalmente eu pegava na bolacha e afundava assim dentro da tigela de leite, estás a ver? Da caneca de leite. Depois era só ver se não caía nos pinguitos. Era só se não havia uns salpicos para cima da mesa, para o chão normalmente não. Ok, muito bem. Estamos juntos. Já te disse que, não sei se te contei isto, que vai sair daí? Não, uma vez afundei, sabes aquele afundão-se do Vince Carter? Esta já te contei, que convenci dois amigos meus a tentarem fazer o afundão-se do Vince Carter dos Jogos Olímpicos e não correu bem. Mas quando tivemos aqui o Carlos Barroca, ele veio ali ao sexto. Ainda não conheceste o nosso sexto, pois é. Não me convidas a ir a esse. Estás sempre convidado, amigo. Temos que marcar para o final da época. O Carlos chegou ali e olhou para o sexto e ele assim: olha, isto está demasiado alto. E eu assim: Carlos, é mesmo por causa disso que eu não consigo afundar. E depois foi uma vergonha porque ele passa-me a bola, ele pega na bola, marca um ou dois cestos, passa-me a bola e eu falhei os primeiros 4. Os primeiros 4 layups. O Jokic ontem também falhou. Também falhou. É verdade. Não te preocupes com isso. Olha, outra série que aí do Oeste, Detroit, Nova York. Eu por acaso tive a oportunidade de ver o jogo 1, não vi ontem o jogo 2. Calma. Detroit ou Nova York? Tens que falar ou de uma ou de outra. Desculpa. Nova York Atlanta era o que eu queria dizer. Nova York Atlanta eu não tive a oportunidade de ver ontem o jogo, vi o jogo 1. Aquilo que eu reparei é que no jogo 1 realmente uma série física, mas em que as debilidades de Atlanta, ou seja, um jogador como Dyson Daniels tem sido um bocadinho marginalizado porque lhe falta aquele lançamento, mas o que é certo é que eles recuperam este jogo. Eu não tive a oportunidade de ver, portanto eu sei que tu viste. O que é que mudou do jogo 1 para o jogo 2? Olha, o que mudou, achei que houve algumas decisões menos boas. Começar no Mike Brown, que ainda na primeira parte tem ali um bloco de mais de meio período, foram para aí 7 minutos, em que ele tira em simultâneo o Jalen Brunson e o Karl Anthony Towns. E os Knicks nesse bloco perderam esses minutos por 6 pontos. Isto numa derrota por 1 acabou por ter diferença. 10 lances livres falhados, 11 em 34 triplos, portanto não foi um dia bom em termos de lançamento. Os Atlanta Hawks, enfim, eu acho que eles não têm o mesmo nível de talento dos Knicks. Acho que isso é evidente, que não estão no mesmo tier dos Knicks, mas são raçudos e têm aqui algumas armas que lhes permitem colocar aqui em causa os Knicks. A começar no Jalen Brunson, que está a lançar abaixo de 40% na série. Ele tem 19 em 48. São 19 muitos bons defensores à volta dele, não é? E tem 3 em 11 nos quartos períodos. São muitos bons defensores que andam ali à volta dele. Pois é preciso que surja mais alguém, e os Knicks não têm conseguido encontrar, até porque os Atlanta Hawks têm feito uma coisa interessante, que é, no último período, passa a ser o Jonathan Kuminga a defender o Karl Anthony Towns. Para poderem trocar tudo, passam a trocar tudo, mete ali o corpo no Towns, mesmo já sabemos que o Towns não é um jogador que facilmente consiga expor e isso. Mesmo nos 3 pontos o Kuminga faz questão de que o Towns sinta a sua presença física ali perto dele, e o Towns começa-se a encolher, e depois o jogo começa a ficar aberto e de repente não tens o Trae Young, não tens um All-Star, mas tens um CJ McCollum que tem muitos minutos de playoffs nas pernas, na altura ao lado do Damian Lillard. E se bem nos lembramos, quando ele estava com o Lillard em Portland, ele era o homem do clutch, muitas vezes. Eles abriam e fechavam os jogos, mas muitas vezes o McCollum estava sozinho como playmaker único da equipa. Eles iam fazendo o stagger dos minutos dos dois ali nos segundo e terceiro quartos.
E depois no fim muitas vezes era uma McCollum que ajudava a decidir com muitos lançamentos, e portanto ele tem essa capacidade. Obviamente na idade em que ele está nesta altura não podes esperar 30 pontos por jogo do McCollum sempre, não vais esperar que ele marque 30 pontos, mas se ele chega ao fim e o jogo está apertado, ele não é um jogador que se encolha, e foi o que se viu. Ele estava a ser defendido pelo OG Anunoby e faz um step back na cara do Anunoby ali na linha final, e foi incrível essa bola. Depois sofreu uma falta, falhou os 2 lances livres e deu até margem para os Knicks ganharem, mas o Michael Bridges falhou o lançamento em cima da buzina. Mike Brown não perde com o tempo, o que é que achaste desse... Houve ali algumas dúvidas. Ele pediu um time-out ali perto dos 3 minutos. Ficou na dúvida, foi? Depois admitiu que tinha sido um momento estranho. Depois a própria NBC erradamente mostrou que os Knicks tinham um time-out adicional nos últimos segundos e já não tinham. Então ele tinha time-out ou não? Não tinha time-out. A NBC mostrou erradamente. Ele não pediu porque não tinha time-out. Então pois, porque eu estava a ver ele usou o último a 10 segundos do fim. Ok, depois porque eu estava a ver o resumo do jogo e eles estavam lá com o time-out. Porquê que ele não pediu time-out? Exato, não, a NBC mostrou errado e isso criou confusão nos comentadores e na malta que estava a ver, mas não. Em relação ao CJ McCollum, achei curioso o facto de, enfim, pegou-se ali com o José Alvarado a certa altura na partida. Quem não? Eles jogaram juntos. A receber. Eles começaram a época juntos, não foi? Nos Pelicans. Exatamente. Não, o McCollum estava em Washington. Mas no ano passado estava nos Pelicans, ou não? Mas no ano passado, eu não sei se cruzaram. Eu acho que é possível. O Alvarado teve lá uns poucos anos. É possível que se tenham cruzado. Não, o McCollum sim. Sim. Isso. E o McCollum pegou-se com o Alvarado, começou a receber o tratamento do Madison Square Garden que normalmente estava reservado ao Trae Young, mas o McCollum é um gajo porreiro, chegou ao fim e foi logo a primeira pergunta do jornalista, logo ali no campo, foi logo: então, que tal é ser vilão no Madison Square Garden? Ele disse: eu não sou vilão nenhum, pá. Eu sou só um gajo que quer competir e que quer ganhar. Sempre com... Ele era o presidente Sabe a fé. Ele não era o presidente da... Era da Associação de Jogadores. Ainda é? Acho que até ainda é. Eu não sei se ele se mantém. Eu acho que ele já não, agora eles não passaram. Eu não sei se não passou a Fred VanVleet. Pois, é capaz de ser. Muito bem, mas imaginas que os Hawks tenham firepower para ganhar 4? É difícil, não é? É assim, acho difícil que consigam ganhar 4. Acho que podem deixar os Knicks nervosos, porque eles vão continuar a dar muito físico no Jalen Brunson, e os Knicks precisam claramente do Brunson porque não podem contar com o Cat. E de repente, se os Atlanta Hawks ganham já o 3º jogo e os Knicks se veem em desvantagem na série, não é só a parte técnica e tática que está aqui em causa, é a parte mental também. Isso pode ter aqui alguma influência. É uma série que tem muito em jogo, porque Mike Brown foi trazido para melhorar uma equipa que foi à final de conferência. Ora, não há muita margem para uma equipa melhorar isso. Portanto, e James Dolan disse que a equipa não só tinha que chegar à final como ganhar. Portanto, estou curioso para ver, até porque se isto corre mal, Ricardo, o verão e o nome de Giannis e essas coisas todas vão andar aqui a circular. Não, Giannis anda a circular já há muito tempo. Vamos ver. Olha, agora sim, Detroit perde o primeiro jogo. Eu sei que há um bocadinho a tendência de entrar logo em panic mode. Eu quero só relembrar que há uma tradição muito grande das equipas, normalmente em casa, perderem o primeiro jogo do playoff, e que não é caótico, digamos assim. Ainda assim, mas equipas com 60 vitórias na fase regular, a última que perdeu o primeiro jogo, os Dallas Mavericks, né? Contra os Warriors do We Believe, não é? E perderam. Ainda o Baron Davis e o Andrei Kirilenko jogavam. E o Matt Barnes. Não, mas acho que continuamos a dar os 2 favoritismo aos Pistons, mas para já, e já vamos depois tocar em Orlando, que andámos aqui a fazer-lhes o funeral durante uma semana e eles destruíram no play-in e depois ganham o primeiro jogo. Mas deixa-me só, todas as dúvidas que nós tínhamos em relação aos Pistons, falta de segunda criação, de onde é que vai chegar o lançamento exterior quando o Cade estiver com 2 jogadores ou com um defensor completamente em cima, como foi o caso de Jalen Suggs, que fez um primeiro jogo absolutamente extraordinário. E essas dúvidas
agudizaram-se. Se calhar os Magic não são a equipa para expô-las ao limite e para expô-las ao ponto de ganharem 4 jogos, porque os Magic também têm os seus próprios problemas, mas agudizam-se as dúvidas e agudiza-se o plano para um futuro adversário eliminar estes Detroit Pistons, não é? Pois, eu na verdade, quando os Orlando Magic ganharam aos Charlotte Hornets, achei que a vida tinha acabado de ficar um bocadinho mais difícil para os Detroit Pistons, apesar dos Hornets terem dado boa conta de si na fase regular e até haver ali umas picardias com os Pistons que resultaram em suspensões e tudo. Mas este Orlando Magic tem corpos grandes e tem se calhar um perfil que podia encaixar bem nos Detroit Pistons. É verdade que ninguém acredita muito neles porque mentalmente eles próprios, eles já estão em férias. Tem havido muita conversa sobre a desconexão entre os jogadores, ou alguns jogadores, e o Jamal Mosley, o treinador, que aparentemente tem um prazo de validade. Vamos ver, porque pergunto-te a ti se os Magic conseguem o feito de eliminar os Pistons. Jamal Mosley mantém o lugar marcado no IFP, no centro de emprego, recentemente um beat reporter dos Magic escreveu uma história num jornal local onde citava várias fontes em que a principal estrela, ele não a nomeou, mas sabemos qual é, já terá dito ao front office de ou vai ele ou vou eu. A partir do momento em que as coisas são postas de forma tão clara, não sei se é uma eliminação frente aos Pistons, se for o título, se calhar sim, mas se for uma surpresa na primeira ronda, não sei se chega para acalmar estas águas tão turbulentas. Mas, Ricardo, ganhar, não é como é que se costuma dizer? Ganhar cura tudo. Portanto, sim. Quem sabe? Sim, mas péssimos sinais neste primeiro jogo, e sobretudo as questões da falta de espaçamento que tu disseste e de criação secundária que não existiram, e a insistência do JB Bickerstaff em lineups com vários não atiradores. Também é verdade que ele não tem muitas alternativas. É isso que eu ia dizer. Ele tem o Duncan Robinson, tem o Kevin Herter, tem o Isaiah Stewart, o Tobias Harris, quer dizer, não tem grandes opções, mas de facto, de repente o Azar Thompson recebe o tratamento de Ben Simmons. O Jalen Duren, All-Star, candidato a Most Improved Player, não pode lançar 4 vezes. É isso que eu te ia dizer, como é que é possível lançar 4 vezes, não é? Não pode. É absolutamente impossível esta equipa dos Pistons ser competitiva se o Jalen Duren se transformar num Paul Reed. Não pode ser. Não, e o Cade Cunningham lançou 27 vezes, Ricardo. É muita vez. Não sei, acho que é engraçado porque eu fui ver isto no início da época, Ricardo. As probabilidades de vitória, previsões de vitórias, os Magic tinham mais que os Pistons. Portanto, os Magic fizeram neste primeiro jogo de playoff aquilo que nós achávamos que eles iam fazer quando foram buscar o Desmond Bane. Portanto, uma equipa inacreditavelmente física, que não precisava de lançar bem, ou excepcionalmente bem, ainda que tenha lançado muito bem neste jogo, para ganhar os jogos. Não lançou muito bem de 3 pontos, 10 em 34, mas 29%. Sim, mas acaba o jogo a lançar quase a 50%. Sim. Porque depois tudo que é mid-range, tudo que é, entrou tudo. O Wendell Carter dominou o Jalen Duren, quer dizer, o próprio Paulo Banquer esteve bem. O Paulo Banquer é verdade que teve aqui fez um grande jogo. Fez um grande jogo, atacou bem o sexto, mas também teve ali uma série de mid-range que se calhar noutro jogo já não entrarão. Mas ficam estes sinais de alerta. Esta equipa atleticamente, o Jalen Suggs, a primeira parte de Jalen Suggs, não me lembro de primeiras partes defensivas tão incríveis como isto. E tens o Jalen Suggs e depois tens o Anthony Black a sair do banco. Os dois atirados para cima do Cade Cunningham. E de repente os Orlando Magic têm toda a gente a parecer saudável na altura que conta, não é? Apesar do Franz Wagner se notar que não está ainda a 100%. Mas tens aqui uma rotação a 9 homens, e se quiseres deixar cair o Jamal Cain, passa a ser a 8 homens, e é uma rotação perfeitamente respeitável nesta conferência esta. Portanto, é possível que eles consigam fazer aqui um brilharete. Hoje os Pistons vão estar muito, muito pressionados para ganhar o jogo 2, para não se colocarem num buraco de 2
jogos, ainda por cima 2 jogos que foram em casa. Pois é isso. Sim, não podem parar. Estava aqui a ver, Dennis Jenkins lançou um em 7, portanto também será preciso um bocadinho mais, o que também diz muito sobre... É engraçado porque isto é importante, nós falámos muito na altura do trade deadline e havia aquela coisa do Lauri Markkanen, vamos buscar o Lauri Markkanen, e eles acabam por fazer apenas uma move um bocadinho lateral, digamos assim, lateral que até acabou por ser boa, porque acabou o jogador que eles mandaram para Chicago agora já nem está na liga, não é? O Jaden Ivey. O Jaden Ivey, exatamente. Foram buscar o Kevin Huerter, mas podiam ter feito aqui uma move diferente, não é? Podiam ter tentado olhar aqui para um segundo criador mais eficaz, digamos assim, o Dennis Schroeder, algo como o Dennis Schroeder que eles fizeram no ano passado, se calhar melhor que o Dennis Schroeder. Não o fizeram. Vamos ver se poderá custar aqui a uma equipa que tu disseste bem que com 60 vitórias não é muito normal perder-se o primeiro jogo de playoff em casa. Vamos ver. É um dos jogos que temos que estar muito atentos. É hoje, não é? Não, é só amanhã. É amanhã. Hoje é Boston. Hoje é Boston, muito bem. Só para terminarmos aqui, Ricardo, devia ter-te perguntado isto na altura. Ficaste de alguma forma chateado por o Neemias não ter ficado nos 3 do Most Improved? Não, sabes que o não ficar nos 3 não pode ser considerado uma derrota. Se o Neemias for um dos 5 jogadores que mais evoluiu esta temporada, é um grande mérito do Neemias. Não é segredo para ninguém que a minha votação não tinha o Neemias, tinha o Ryan Rollins, mas eu entendo perfeitamente quem vota no Neemias e acho que ele fez uma... Eu acho que fez uma época que se calhar merecia, talvez esteja a ser excessivamente duro como um pai para um filho, não quer dar o devido mérito, talvez estivesse a ser devidamente duro quando o deixei de fora dos meus 3, a pensar, overthinking nos motivos para colocar o Ryan Rollins em vez do Neemias, mas se servir para ele se motivar, ele disse no podcast do Derek White que se não fosse finalista este ano, para o ano podia ganhar o prémio outra vez, portanto continuava o prémio a estar disponível e portanto é uma boa forma de encarar as coisas e se servir para o motivar já para o jogo 2 para poder rebentar com o Drummond e o Bonan, que assim seja. Claro, e que ganhe o segundo anel. Deixa-me só, porque um moço que vem estagiar aqui para o 00, que está a trabalhar não me estou a lembrar do nome do jornal da Universidade do Porto, mas acho que é o JBN. Ele está a fazer um artigo sobre a época do Neemias e como vem para aqui, arranjou o meu número e ligou-me para pedir umas declarações sobre o Neemias e depois perguntou-me, quando saem os finalistas, ele perguntou-me por uma reação e eu disse-lhe que o facto de na candidatura ao mesmo prémio estar o Nickeil Alexander-Walker e o Deni Avdija mostra a esquizofrenia que é o prémio de Most Improved. Porque Deni Avdija é que não devia estar ali. É isso. Como é que de uma vez por todas nós temos que quer dizer, isto é impossível porque o prémio é subjetivo, mas na concepção do prémio de muitos, o prémio vai para o Deni Avdija ou para o Jalen Duren, que são aqueles jogadores que já no ano passado eram muito bons, mas que deram realmente este salto para All-Star e que se tornaram caras da liga, ou a figura da sua equipa, ou a segunda figura da sua equipa, o que é que seja. Ou o prémio é para os jogadores que no ano passado praticamente não jogavam. Eu dou sempre o exemplo de ou o prémio é para o Ja Morant ou o prémio é para o Dyson Daniels. Não podemos num ano dar ao Ja Morant e no outro dar ao Dyson Daniels, porque são interpretações do que é o Most Improved completamente diferentes e são as duas legítimas. Na minha concepção não estaria Deni Avdija nem Jalen Duren. Eu tinha o Nickeil Alexander-Walker, o Ryan Rollins e o Neemias, porque eu olho para o Most Improved como aquele jogador que teve a oportunidade, ou seja, passou de não contar ou contar pouco ou jogar 15 minutos e de repente passa a jogar 30, mas aproveita, e não é 30 por favor e porque não há mais ninguém, não, é porque realmente começou a jogar 30 e os números mostram que ele merece jogar 30, que é o caso do Neemias. Sim, porque se ele não tivesse a jogar bem, rapidamente saía. Rapidamente, exatamente. Ou é outra versão. Na minha versão, o Neemias seria finalista. Compreendo perfeitamente que não seja.
Mas é a tal esquizofrenia do prémio. Quer dizer, tens Danny Avdi e Nickel Alexander-Walker a concorrerem para o mesmo prémio. Um é All-Star a marcar 35 pontos ou 30 pontos no playoff. O outro é um ótimo jogador. Está longe desse nível, não é? Está longe desse nível, mas pronto. É verdade. Eu nos meus 3 votos meti o Duren, não meti o Avdia porque não achei que fizesse sentido, mas meti o Duren porque acho que para além do salto que ele deu para esse nível de All-Star, acho mesmo que ele se desenvolveu nos dois lados do campo, faz coisas muito diferentes em comparação ao ano passado. Estou de acordo contigo. E daí curiosamente não o mostrou neste primeiro jogo, mas estou completamente de acordo contigo. Aliás, eu tinha o Duren no 4º lugar. Mas sim, esta é a velha conversa sobre... É como o Sixth Man, não é? É como o Cristiano Ronaldo, sabes? Muita gente, como sabes, eu não sou particular fã de futebol, acho que é um desporto completamente primitivo, mas quando alguém me pergunta, mas vejo e acompanho. Gostas da NFL? E tenho um olhar crítico. E quando me perguntam, na altura quando havia Messi e Ronaldo e Messi, me perguntavam quem é que eu achava que era o melhor jogador, eu dizia que era o Messi. Gostava mais do Messi, eu gostava mais de ver o Messi. Aliás, eu dizia na altura que só havia duas figuras neste planeta que me obrigavam a sentar no sofá e a ver um jogo de futebol, que um era o Messi e o outro era o Pep Guardiola. E o Messi, eu dizia que o Messi era o melhor jogador do mundo e as pessoas ficavam muito indignadas. Mas porquê o Cristiano é português? Isso para já é a coisa mais ridícula de justificação mais ridícula. Mas o que eu dizia era: mas qual é o mal de nós termos o segundo melhor jogador do planeta inteiro na sua área? Se nós tivermos o segundo maior cirurgião do mundo, vocês deixam de ir a esse cirurgião? Se nós tivermos, que é o segundo maior do mundo, e portanto, se for o 4º jogador que mais evoluiu esta temporada, ou o 5º jogador que mais evoluiu esta temporada, é excelente, é extraordinário. Se o Bella tivesse 5 nomes, se calhar ele era unânime nos Bella de todos. Se calhar, vamos ver, porque eu estou curioso. Eu vi alguns jornalistas partilharam o voto e alguns tinham Nemias nos 3. Vamos ver. Não sei se apanhaste algum com Nemias em primeiro, eu ainda não. Não, em primeiro não apanhei. Não. Vamos ver, estou curioso para ver, se calhar, se não for hoje é amanhã. Hoje será se calhar o Sixth Man ou o Most Improved, um dos dois, não é? Pois, é possível. Vamos ver. Curiosamente, quando me perguntavam, e quando ainda me perguntam agora a questão do Ronaldo e Messi, eu dou sempre o exemplo Kobe e LeBron. Quem gostar mais de um jogo finesse, vai para o Messi. Quem gostar mais de um jogo, que é o Kobe, né? Que é o equiparativo ao Kobe. Quem gostar mais de um jogo de força, bruta, remata, corre, salta, cabeceia, vai para o Ronaldo, que é o LeBron. Ainda que o LeBron dê para os dois, mas pronto. Quer dizer, não sei se ele dá para os dois. Acho que não, mas... dentro da metáfora dá para os dois. Concordas com esta minha analogia? Estou à espera que tu tentes sozinho. Já corrigi. Concordas com a minha analogia? Kobe é Messi, LeBron é Ronaldo? Sim, quer dizer, não sei se o Kobe é Messi, não sei se é o Kobe, se é o Steph, se há outros jogadores, mas assim. É só porque era na mesma altura, não é? Entre técnica e força, na mesma altura, sim, percebo a ideia. É um bocadinho por aí. Muito bem, Ricardo, vamos embora. E não é um sacrilégio escolheres um, não significa que não gostes do outro ou que tenhas que falar mal do outro. Opa, eu por acaso invejo-te, Ricardo, tu nunca teres trabalhado em futebol na tua carreira. Invejo-te mesmo. Tu sabes que no futebol não há... Mas eu já trabalhei em futebol, sabes? Já? Eu quando comecei a minha carreira, foi mesmo quando comecei a carreira, quando estava na Rádio Nova Antena, eu cheguei a fazer relatos do Odivelas Futebol Clube. Bons tempos. É verdade. Onde brilhavam o lateral direito e esquerdo, Silvio. Jogava ao mesmo tempo nas duas? Cruzava da direita e ia receber à esquerda? Não, isso era a posição que ele fazia, as duas posições, né? E jogava o Silvio do Benfica? O Silvio do Benfica, sim. O trinco era Andrade, o Andrade, que dava pau também. Sim. E o ponta de lança era o Dadi, que depois foi jogar para o Belenenses. Essa equipa é lendária. Sim, Odivelas Futebol Clube a fazer. Não, mas isto para dizer o quê? No futebol, nomeadamente no futebol português, não há meio termo. Não há meio termo. Não há meio termo. Se gostas mais de Messi é porque és burro. Sim. És burro. Como é que podes gostar mais do Messi se ele foge ao fisco? Exatamente. Então e o Ronaldo e a história da violação? Isso é conversa. Isso é coisa americana, pá. Olha, isso é coisas da imprensa. Isso é coisas da imprensa. Tem que meter aqui um bip, senão não posso monetizar isto. Vamos ter haters. Eu adoro o Ronaldo. Sempre que a gente faz comentários fora do basquete. Eu já vou pôr um bip nisto. Eu adoro o Ronaldo, sou um bocadinho mais fã do Messi. Acho que o Ronaldo é um jogador transcendente, como acho que o LeBron é um jogador transcendente, mas sou um bocadinho mais fã do Kobe, só pelo estilo de jogo.
Muito bem, isto, deixa-me só terminar com isto, porque há uns tempos eu fiz uma piada e fui imediatamente inundado de mensagens. Eu quero muito que o Ronaldo seja campeão do mundo este ano. Atenção, deixa-me só dizer isto, porque as pessoas acham que eu estou a torcer pela Argentina. Não, eu torcer pelo Ronaldo. Quero que o Ronaldo faça os 1000 golos no Mundial. Não sei se é possível, teria que fazer as contas. Acho que agora ainda por cima roubaram-lhe 4, que acho que havia aí uma competição que não era. Sério? Acho que havia uma competição que a FIFA não homologou, ou uma coisa assim qualquer. Então, vai ter que jogar mais 2 anos. Vai ter que fazer mais 4 golos. Vai ser no Mundial. No europeu. Não acredito. Bem, não interessa, já estamos a perder aqui o rumo à conversa. Eu queria dar um aviso que é, para a semana não há podcast, nem na terça nem na sexta, voltaremos depois. Porquê? Não acho que seja relevante. Acho que estamos numa altura da época um bocadinho morna, e acho que não é relevante. Mas pronto, a maioria das pessoas que ouvem o podcast sabe. Podes dizer que podes arranjar desculpa que eu vou para a Madeira e portanto não há quórum. Exato, o Ricardo vai para... Mas vai estar assim tanto tempo na Madeira? Não, volto no domingo e depois segunda vou para Barcelona. Pois, segunda. Realmente, o Ricardo é um homem do mundo. Do mundo não, lá da Península Ibérica. Da Península Ibérica. Muito bem. Portanto, vais para Barcelona onde é 1 hora mais tarde. Exatamente. Portanto, tu andas a brincar com o fogo, meu amigo. Bem, vamos embora. Voltaremos então daqui a 2 semaninhas. Até lá, já os Nuggets eliminaram os Timberwolves 4-1. Os Pistons levaram 4-0. Lakers, meu amigo, andávamos aqui a fazer os Lakers conseguiram ganhar um jogo onde lançaram para aí menos 30 vezes 3 pontos e perderam para aí 20 saltos. Conseguiste arranjar forma de não falarmos dos Lakers, mas eu tenho a certeza que tu acreditas que os Lakers vão ganhar esta série. Ainda por cima o Kevin Durant está em dúvida para o jogo 2. Pois é, se o Kevin Durant falhar os próximos 3 jogos, eu acho que os Lakers ganham a série. É o meu feeling. Vamos embora. Aliás, digo-lhes uma coisa, eu acho que se eles repetissem o jogo com os mesmos lançamentos, os Lakers perdiam para aí por 20. Mas compro. Fora do normal. Compro, de todo compro. Vamos embora, Ricardão, sempre um abraço e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.